feito para toda a cidade se ver, que pulsa no ritmo da gente e que põe na tela o melhor de BH. Afinal, todo mundo já sonhou em ver a cidade inteira com a sua cara, do seu jeito. Até que um dia a mágica acontece. 3 anos BH News TV, feita pra gente se ver. Estamos de volta e para quem reclamou, porque as pessoas reclamam, da terça-feira não entra a coluna Construindo Saúde, não entra a doutora Meira, começa e-mail, Facebook, todo mundo reclamando. Calma, gente, é porque foi jogo da Copa no dia, da Copa não, do Brasil, aquele dia que a gente pode esquecer. Então, vamos agora à nossa coluna Construindo Saúde nessa sexta-feira, para terminar bem a semana, com a doutora Meira Souza. Tudo bem, doutora Meira? Tudo ótimo. Nossa, esses seus, como é que fala, esses seus telespectadores, eles são muito exigentes, eles ficam pedindo, cadê a doutora Meira? Tá aqui, calma. E hoje nós vamos falar de um telespectador, é isso? Nós vamos falar de um telespectador que eu fiquei muito curiosa, assim, eu pensei, gente, será que esse telespectador que nos permitiu falar o nome, né, o Jair. Olá, Jair, boa noite, Jair. Jair, você tem namorada? Ih, Jair agora, hein? Jair, você sabe o que eu fiquei pensando? Que se você cismar com uma mulher, ela não escapa. Porque você é insistente e persistente. É, sim. Aqui estamos falando de vitamina E e fígado. Por causa do estímulo do Jair, mas não só para o Jair, vamos dividir essa informação com todos, sim, porque realmente é uma informação interessante, né? E eu virei simpatizante do Jair, porque o Jair caminha no nosso caminho, né? Na nossa estrada, né? Porque ele teve uma patologia de fígado e ele resolveu cuidar-se da melhor maneira, de como a gente fala aqui no programa, que é cuidar da causa e não apenas do sintoma. Ele interviu, né, na bioquímica do corpo dele e acabou fazendo uma coisa muito bacana. E assim, eu não sei se ele o fez por uma sabedoria intrínseca, sim, ou se ele teve uma recomendação, mas ele jogou muito bem, acertou muito bem, porque a vitamina E tem muitas propriedades reparadoras. E, curiosamente, não é só para reparar o fígado. Para quem está chegando agora, nós vamos falar de vitamina E e fígado, porque o Jair teve uma patologia de fígado e tratou com vitamina E, né, com altas doses de vitamina E. E realmente a vitamina E tem muitas propriedades bacanas, e inclusive de melhorar a imunidade. Então, se a gente pensar numa infecção viral, em hepatites, né, a vitamina E está extremamente indicada, não só a vitamina E, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K. As vitaminas lipossolúveis, elas têm uma propriedade muito bacana de melhorar a imunidade. E no caso da vitamina E, ela é interessante até para o paciente HIV positivo. Olha! Porque ela interfere naquelas coisas de interferon, né, interfere nas imunoglobulinas, sim, e melhora a imunidade. Ela ajuda a matar o vírus, entendeu? Então, é bem interessante a forma como a vitamina E nos protege. Mas não é só isso, a vitamina E também protege o sistema nervoso. Ela protege o paciente que tem esclerose múltipla, demência, Parkinson. Todos os pacientes que têm este tipo de patologia se beneficiam com o uso da vitamina E. Então, o que a gente tem que fazer? Existem vitaminas, suplementos de vitamina E, ou na alimentação a gente encontra isso? A gente ter sempre a vitamina E na alimentação, no nosso dia a dia, isso pode nos ajudar lá na frente? Sim, sim, sim. Olha bem, a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, é uma vitamina presente em castanhas, presente em nozes, mas quando a gente pensa em tratar alguém, uma patologia, nós não teríamos condição de tratá-lo com uma dose que ele conseguisse comer. Aí sim, a gente precisa de usar a vitamina E química, né, feita em laboratório, para conseguir uma dose maior. Que aí a gente vai partir de uma dose nutricional para uma dose terapêutica, né? Nós estamos usando a vitamina como remédio. De fato, isso ocorre. A gente tem a vitamina para a gente não adoecer e a vitamina com um papel de tratamento. Neste caso, as doses são mais altas, né? E precisam ser feitas, inclusive, com supervisão médica. Por quê?
Porque a vitamina E, ela também é cardioprotetora. Por que ela é cardioprotetora? Ela é cardioprotetora porque ela diminui a adesividade plaquetária. Então ela diminui a possibilidade de fazer um trombo, de colar um coágulo numa artéria e ter uma complicação cardiovascular. Né? Ela diminui essa adesividade e se a pessoa tomar um monte de vitamina E sozinha, ela pode até ter um sangramento. Né? Se tem uma predisposição a ter uma úlcera, ela pode ficar com um nível de coagulação mais baixo do que o devido. Então, eu não recomendo que as pessoas tomem vitamina sem um acompanhamento, Angélica. Não é interessante. Comer sem um acompanhamento é interessante. Sim. Alimentar-se bem, comer azeite, comer os óleos bons, né, alimentar das oleaginosas, que a gente vai conseguir a vitamina E, entendeu? Então, realmente, isso pode ser feito sem um acompanhamento. Mas a partir do momento que a pessoa está se nutrindo, comendo, né, tomando medicamentos que são nutrientes, mas em forma de cápsula, muda todo o metabolismo, muda toda a forma do corpo receber o alimento. Sim. É totalmente diferente quando você pensa na vitamina E de uma castanha, na vitamina E de uma noz ou na vitamina E em cápsula. Porque, inclusive, quando eu mastigo, quando eu produzo saliva, quando eu altero o pH, eu altero toda a forma de receber essa vitamina. E o meu corpo, ele passa a ser muito seletivo. Se eu estou precisando de um tanto de vitamina D, eu vou absorver de vitamina E, eu vou absorver só aquele tanto que eu preciso. Em contrapartida, se eu coloco essa substância em cápsula, muda toda a fisiologia. Né? Essa cápsula vai passear sem alterar, sem passar pela pitialina, sem passar pela mudança de pH, sem passar por todo o processo de digestão. E ela vai ter uma função diferente. Né? No caso, por exemplo, existem algumas situações para alguns tipos de tratamento em que as doses de vitamina E são muito altas realmente. Nessa condição de evitar uma adesividade plaquetária, para evitar o trombo, para proteção cardiovascular, para melhorar a imunidade nas situações que precisam de melhorar a imunidade. Né? E uma coisa que ele falou, que ele também falou do líquido, eu não entendi muito bem, né? O Jair, como ele é insistente e persistente, ele pode explicar por e-mail para a gente. Sim, ele vai mandar outro e-mail para a gente. Mas eu até acho que ele estava falando, de repente, dos líquidos biliares, porque a vitamina E, ela também interfere com os líquidos biliares. Então, ela mexe muito com a conformação do fígado. E ela é interessante tanto para o fígado que está sofrido porque teve uma contaminação viral, né? Porque o vírus, né? Os vírus da hepatite que afetam o fígado, então ela é interessante no sentido de evitar, de inibir essa proliferação viral, como no sentido de preservar a arquitetura e a textura do fígado. Então, ela protege das duas formas. Por exemplo, uma pessoa que esteja com uma esteatose hepática, né? Hepático quer dizer do fígado, né? Por quê? Comeu gordura demais, alimentou com carboidratos demais e essa digestão não está adequada, a suplementação de vitamina E, assim como a vitamina D, a vitamina A, a vitamina K, vai proteger e restaurar este fígado também. Então, ela interfere de várias formas na proteção hepática, mas não é só a proteção hepática. Ela tem a proteção do sistema nervoso, a proteção cardiovascular, a melhora da imunidade, a redução das infecções virais. Ou seja, é uma vitamina com muitas propriedades interessantes, né? E o Jair está aí para não nos deixar mentir, né? Que ele fez um tratamento utilizando vitamina E, e eu achei muito interessante porque muitas vezes, quando a gente faz uma suplementação, a gente não tem muita coragem de passar só vitamina E. Porque a gente entende que o paciente que está com uma deficiência de vitamina E, ele também está com deficiência de outras vitaminas lipossolúveis. E isso é muito comum hoje, porque o que ocorre? Essas dietas de emagrecimento, onde os pacientes fazem coisas ou tomam coisas que diminuem a absorção de gorduras, acaba fazendo perder a absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, tem muitas condições em que, às vezes, o paciente até come, mas perde essas vitaminas. Sim. Então, quando a gente pensa assim, nossa, tem uma patologia que tem deficiência de vitamina E, a gente atribui uma série de outras vitaminas a essa deficiência também. E acaba repondo para o paciente várias outras vitaminas. E a gente acaba não dando tanto mérito à vitamina E. Então, como o Jair
da forma, né, na medicina dele, na maneira dele de se tratar, ele usou só a vitamina E, ele acabou trazendo um conhecimento para a gente, Sim. que a gente nem tem tantas pesquisas. Sim. Do uso somente da vitamina E, porque a gente acaba usando enzimas, antioxidantes. Quando a gente vai tratar o fígado, a gente faz um tratamento maior. Então foi muito bacana, né? Para encerrar, que já acabou. Sim, já acabou. Isso me entristece, né? Isso me irrita. Isso me irrita. Mas para encerrar, como já acabou, né? Eu acabei aprendendo com o Jair e ficando até mais feliz com a vitamina E, e vou olhar para a vitamina E com mais respeito, Sim. né? Porque ele trouxe para a gente uma informação muito interessante. Muito né? bem. Que ele, ao invés de usar um monte de outros medicamentos que nem fazem tão bem, usou vitamina E com muito mérito. Está aí então, Jair, o que você pediu pra gente, Jair, que é um telespectador assíduo da revista, adora a doutora Meira e já mandou 2 e-mails pra gente, né, pedindo para que a gente falasse um pouco sobre a vitamina E e sobre o caso dele especificamente por causa do fígado. Se você também quer entrar em contato com a doutora Meira Souza, quer entrar em contato com a gente para falar sobre Construindo Saúde, clinicameira@clinicameira.med.br. A doutora Meira dá, sim, a atenção devida a todos os e-mails que chegam para ela. Doutora Meira, muitíssimo obrigado. Terça-feira que vem estamos de volta, né? Sim. E eu vou desejar bom final de semana para os nossos telespectadores, né? Já que eu vim hoje sexta, né? No último bloco, bom final de semana. Até Muito terça. bem. E para você também, bom final de semana. E para o pessoal de casa, um ótimo final de semana. Divirtam-se, aproveitem, curtam bastante, muito juízo. E segunda-feira a gente está de volta a partir de 5. Recomendada. Ao meu lado, o médico infectologista Argus Leão vai conversar com a gente sobre a hepatite B. É isso mesmo que eu falei. Perda de apetite, fadiga e febre baixa. São alguns sintomas. São alguns dos sintomas. Uma boa tarde para todos. Mas na maioria dos casos, os pacientes portadores do vírus da hepatite B, eles têm uma evolução assintomática. Principalmente o adulto que adquire a doença, que é infectado, dificilmente ele manifesta os sintomas num primeiro momento. E aí a gente tem que ficar atento. Mas e aí? Como é que a gente vai saber que tem hepatite? Na verdade, os que têm os sintomas são todos inespecíficos, comuns a várias doenças diferentes. O médico ou o profissional que atende esse tipo de paciente deve pensar no diagnóstico para poder solicitar o exame, que é um exame específico. Esses exames de rotina que a gente solicita ou que são solicitados em consultas regulares, eles não são nada específicos, não dão diagnóstico da doença. Para fazer o diagnóstico de hepatite, tem que pensar no diagnóstico e pedir o exame determinado, específico para a doença. Sim. Nas pessoas assintomáticas, basta pedir o exame, mas realmente tem que ser uma abordagem que, de acordo com a história de cada um, né, com a história de exposições de risco, o pedido pode ser feito visando essa infecção prévia. Por exemplo, é muito comum a gente pensar naquele alicate de manicure, Sim. que ele é um grande facilitador dessa contaminação. Sim, o vírus da hepatite B, ele tem uma sobrevida fora do organismo, fora do corpo humano, muito grande, até de dias. Qualquer material que entre em contato com sangue, seja o material da pedicure, da manicure, do podólogo, do dentista, material do tatuador, profissional médico cirurgião que faz algum tipo de procedimento cirúrgico, qualquer um desses materiais que não são submetidos a um processo rigoroso de esterilização, eles podem conter na sua superfície gotículas de sangue que contêm as partículas virais do vírus da hepatite B, que, como eu falei, pode ficar ali viáveis durante dias até, e nos novos procedimentos nos quais se usem esses materiais não esterilizados de maneira adequada, pode haver transmissão para outras pessoas. E também, por exemplo, sêmen também. Numa relação sexual, as principais vias de transmissão da hepatite B são através do sangue, das relações sexuais, os líquidos corpóreos transmitem a doença, e também através da transmissão transplacentária, que é da mãe para o feto,
principalmente na hora do parto do recém-nascido. Então, no final das contas, quase todo mundo corre risco. Sim. Para os profissionais que trabalham, para as mulheres que vão aos salões, é interessante que todas tenham material próprio, para que não haja o compartilhamento e o risco de aquisição de outras doenças, não só de hepatite B. Quando a gente fala desses materiais que envolvam contato com sangue, várias outras doenças podem ser transmitidas. O HIV, a hepatite C, sem falar nas micoses em geral, infecções de cantinho de unha, né? Então, são várias doenças que podem ser transmitidas por essa via. Para as mulheres em específico, é interessante sim manter um material próprio para que só use nela e ela limpe de maneira adequada, né? Sim, mas agora a vacina, agora não, já tem um tempo, né, que essa vacina da hepatite B está no calendário. Ela foi introduzida pelo Ministério da Saúde para a vacinação dos recém-nascidos em 1998. Posteriormente, alguns anos depois, 2 anos depois, ela foi expandida e hoje nós temos uma cobertura, a população que é coberta por essa vacina foi muito ampliada, né? Nós temos a vacinação hoje gratuita em qualquer unidade básica de saúde para todas as pessoas até 49 anos de idade, independente da faixa etária, em várias situações, que seriam gestantes, caminhoneiros, policiais civis, rodoviários, federais, bombeiros, profissionais do sexo, caminhoneiros, prostitutas, doadores de sangue, receptores de múltiplas transfusões de sangue e várias doenças, também doenças crônicas, independente da faixa etária, também dão direito à pessoa a receber a vacina, que são os portadores do HIV, portadores de quaisquer DSTs, aquela pessoa que é atendida no ambulatório hoje com algum tipo de DST, como HPV, como gonorreia, como sífilis, ele pode ser encaminhado para uma unidade básica de saúde para receber a vacina da hepatite B. Doenças autoimunes, transplantados. Então, existe uma série de itens, série de situações que o governo disponibiliza essa vacina e para toda a população até os 50 anos de idade, até os 50 anos incompletos, até os 49 anos completos. Então, todo mundo pode ir lá vacinar? Todo mundo deve procurar uma unidade básica de saúde. Pode não, deve, né? Tem. Porque a vacina é feita em 3 doses e não necessita reforço. É uma vacina que é para a vida inteira. Pois é, mas é bom antes saber. E se a pessoa já tiver com hepatite B? Aí não adianta vacinar. Se ela tem a doença, ela deve procurar um profissional que vale atender adequadamente, de preferência um infectologista, um profissional hepatologista, que é aquele médico específico do fígado, que quem tem a doença, na verdade, não existe só um espectro, só uma apresentação específica da doença. A doença, ela pode se manifestar de várias formas diferentes, com vários padrões sorológicos e cujo objetivo do tratamento vai ser diferente para cada situação e drogas diferentes para cada situação. A gente tem um arsenal terapêutico razoável para o tratamento da hepatite B atualmente. Em cada uma dessas situações que eu citei, existe um tratamento específico. Mas o que acontece com a pessoa que não trata? Essa doença pode complicar, pode evoluir para outras? Vamos falar desde o momento que ela é infectada, que ela adquire o vírus. A situação mais comum no adulto é o próprio organismo debelar a infecção e ela se tornar imune a novas infecções. O próprio organismo, em 90% dos casos na população adolescente e adulta, se adquirir o vírus, não vai manifestar a doença. É justamente o contrário das criancinhas. Principalmente a transmissão que ocorre da mãe para o recém-nascido, da mãe para o feto, né? 90% dessa população vai ter uma hepatite crônica. Na verdade, vai ter a doença crônica. O vírus vai estar circulando no sangue, às vezes causando sintomas, às vezes não. Na verdade, na maioria das vezes sem causar sintomas, mas vai ter o vírus circulando no sangue. Quando a infecção ocorre no primeiro ano de vida. Quando a infecção ocorre na adolescência ou na idade adulta, o próprio organismo dá um jeito de eliminar essa circulação do vírus no sangue e a pessoa, em 90% dos casos, não manifesta a doença. Mas e aí? Aí não precisa de tratamento? Aí não precisa de tratamento. E também não precisa de vacinar, porque essa pessoa já foi exposta ao vírus e o próprio corpo
deu um jeito de debelar a infecção e ela ficou imune. Mas se é uma doença que 90% das pessoas conseguem resolver esse problema? Quando adquiridas na idade adulta. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje no mundo existam 350 milhões de pessoas, em torno de 350 milhões de pessoas que têm o vírus e nem sabem que tem. O risco de transmissão é muito grande e é muito comum. Então, na verdade, a pessoa ter hepatite é um problema porque ela pode passar para outras pessoas que às vezes estão debilitadas. Sim, e sim. Aí sim pode causar problema. Sim. Por exemplo, assim, se eu tiver, não tem problema nenhum. Você que não tem problema nenhum crônico de saúde, você tem 90% de chance de debelar a infecção, o seu organismo dá um jeito na infecção. Outros 10% não é nada não é pouco. Desconsiderável, Sim. Não é pouco, exatamente. Outros 10% vão manifestar os sintomas da doença crônica. E o que é mais tardio, mais preocupante em qualquer paciente que tenha doença, são o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, e a cirrose hepática, que é aquela lesão em que o fígado é destruído pela inflamação crônica decorrente. No caso da hepatite B, tem outras causas, a hepatite C é outra causa de cirrose, mas a principal causa, tanto do câncer do fígado quanto da cirrose, atualmente são a hepatite B. Mas pode acontecer, então, a pessoa ter hepatite, não manifesta nada e isso não ser um problema. E se o organismo não elimina isso? Cronicamente, se ela não é diagnosticada e tratada dependendo da situação, como eu falei, nem todo mundo tem a indicação do tratamento, Sim. Mas tem que identificar qual o padrão sorológico que ela tem, qual o grau de inflamação que ela apresenta no fígado e se for indicado o tratamento para ela. Na verdade, se ela tiver indicação de tratamento, mas não procurar nenhum profissional de saúde que vá atendê-la de maneira adequada, ou seja, se ela não receber esse tratamento, ela com certeza, cronicamente, no fim da vida, é uma coisa difícil de prever, isso pode acontecer depois de anos ou décadas, ela pode manifestar ou cirrose ou câncer de fígado, que são as complicações mais temidas da doença. Então o maior problema é realmente a transmissão para quem está mais fragilizado. Sim, então, os mais fragilizados... O objetivo do governo em disponibilizar essa vacina é para conter essa contaminação. Sem dúvida. E como eu falei, independente da faixa etária, é naquela população que estima-se ter o maior risco ou as maiores chances de exposição ao vírus. Profissionais do sexo, receptores de múltiplas transfusões. Atualmente, com o rastreamento que os bancos de sangue fazem, né, o Hemominas, por exemplo, se reduziu drasticamente a chance de transmissão por uma transfusão de sangue. Como não era antigamente, antes de 1993, quando não tinha esse rastreamento feito de maneira rotineira, que aumentava-se muito a chance de ter uma transmissão de uma dessas doenças, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, por via transfusional. Mas o que você percebe no dia a dia? Porque estatisticamente você não tem esses dados, provavelmente não tem. Mas o que você percebe no dia a dia? Olha, estamos tendo muitos casos ainda existe muito caso. Nós estamos em ascendência nos casos de hepatites virais, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Infelizmente, nós não temos uma vacina direcionada para a hepatite C, mas temos sim para a hepatite B. E aí não tem... Qual é a pior das hepatites? Na verdade, as duas são hepatites crônicas e, como eu falei, provocam a longo prazo a cirrose e o temido câncer de fígado. Todas as duas são ruins, todas as duas são crônicas. E para a hepatite B nós temos vacinas, então não tem desculpa. Com essa ampliação extrema aí que o governo fez com relação à vacina, tem que vacinar, todo mundo, não tem desculpa para não vacinar. Muito bem. Só existem duas contraindicações à vacina, que seria uma reação anafilática a uma dose prévia. Como eu falei, são 3 doses. A segunda dose é aplicada 30 dias após a primeira e a terceira dose é aplicada 6 meses após a primeira dose. Se a pessoa toma uma primeira dose e tem uma reação anafilática, que é uma reação alérgica muito grave, com queda de pressão, com dificuldade respiratória, ela não deve receber as doses posteriores. E existe uma outra condição que é muito rara, que seria uma baixa de plaquetas e aparecimento de manchas, como uma espécie de hematomas pelo corpo, que é chamado de púrpura.
também é uma contraindicação à dose posterior da vacina. Sim, mas não leva a óbito essa primeira... Atendidos de maneira imediata, não levam a óbito e, vou ser sincero, nunca vi um caso relacionado à vacina de hepatite B. Tão infrequentes são as reações adversas. Muito infrequentes, uma vacina seguríssima, composta por vírus, uma tecnologia de DNA recombinante, vírus que não são vírus vivos. Tem muita gente que tem um certo temor em receber vacina de vírus vivo. Não é o caso para a vacina de hepatite B. É altamente testada no mundo inteiro, altamente empregada. Não tem desculpa para não vacinar. Muito bem. Então está aí para vocês, nos postos de saúde, está à disposição a vacina da hepatite B. E vale a pena você chegar lá e dentro dessa enorme gama de público que pode receber a vacina, você aí garantir a sua também com uma dose, depois 30 dias outra dose e 6 meses depois da primeira, uma terceira dose. Com relação, só batendo um pouquinho na tecla do teste da hepatite, o teste sorológico sanguíneo para diagnóstico, na teoria qualquer pessoa pode solicitar esse teste, tendo em vista que a maioria das infecções, como eu falei, são assintomáticas na maior parte da vida da pessoa. Então, o teste do HIV, o teste da hepatite C e o teste da hepatite B, qualquer um pode fazer em qualquer momento. Sim, você pode fazer a qualquer tempo, a qualquer hora, mas se você vai fazer um check-up, por exemplo, e o médico já vai pedir uma série de exames, peço para ele incluir também uma ótima oportunidade. Esse exame aí de hepatite B também. Doutor, queria agradecer a sua presença. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde.